Eu tô falando aqui de maquiagem, de pelo, e o que isso tem a ver com amor próprio? Tudo. Absolutamente tudo, né? Quando a gente se sente, quanto mais segura a gente se sente, quanto mais a gente tem certeza sobre o que de fato é importante, né? No mundo dizem que é só a beleza que é importante. Quando a gente entender que a beleza é só mais um aspecto, né? E que a gente é incrível, independentemente da gente ter uma beleza que siga os padrões ou não, que a gente tem a nossa beleza e que ela pode ou não seguir esses padrões, quanto mais segura ou seguro a gente tiver disso, mais força a gente tem pra sair na rua do jeito que a gente é, pra existir da forma como a gente é. Porque às vezes você não sai na rua, mas você tá em casa, você tá super mal. Não adianta de nada, né? Mas o ponto é, a relação com o amor próprio é direta, porque quanto mais segura, mais confiante eu vou estar. E quanto mais confiante, mais confortável eu vou estar pra estar confortável existindo no meu próprio corpo. A gente sabe de 1 milhão de histórias, e eu mesma passei, e acho que muita gente também já passou, da gente odiar o nosso próprio corpo e de achar que tinha que mudar de corpo, que tinha que mudar de estrutura para poder ser de fato aceitável, né? Para ser desejável, para ser agradável, para ser bacana. E por isso está completamente relacionado ao nosso amor próprio e à nossa autoestima, né? Quanto mais a gente se liberta desse padrão opressor, mais a gente tem condições de estar confortável com a gente mesma, né? E aí, compartilhando um pouco da minha experiência, né? Esse padrão, ele é tão absurdo, para vocês terem uma ideia, a questão do peso, do formato do meu corpo, do meu biotipo, de ser magra, sempre foi muito presente na minha vida, na minha trajetória. Né, com 8 anos eu fiz a minha primeira dieta, era uma dieta muito restritiva, era uma dieta que exigia um controle muito forte, eu tinha que anotar os pontos do que eu comia, então imagina uma criança de 8 anos tendo de ter alguma autonomia sobre o que ela decidia comer e sofrer as consequências disso depois, que é estourar o número de pontos do dia que eu tinha lá direito a comer. Então só isso já era por si só muito pesado, né? Mas isso fez com que eu crescesse acreditando, toda essa relação fez com que eu crescesse acreditando que eu não era magra, e hoje eu olho as fotos e eu vejo que eu era sim magra, eu era muito magra. Em muitos momentos da minha vida eu fui muito magra. E eu não via, eu tinha uma distorção muito forte da minha imagem. E não era só uma distorção da imagem, mas era uma distorção, e aí por isso que eu falo que tem relação com o amor próprio, era uma distorção da minha capacidade. Por muito tempo eu olhava, eu fui estudar, eu fui entender, a gente é apresentada na adolescência anorexia, né? Seja porque alguma colega de classe está vivendo anorexia, seja porque a professora de biologia vai falar sobre isso, mas quando eu olhava pessoas anoréxicas eu pensava, eu não sou capaz de ser anoréxica, porque exige muita força de vontade você deixar de comer, e eu não sou capaz de parar de comer, eu sou incapaz de parar de comer, eu sou tão escrota que nem anoréxica eu consigo ser. Ou seja, né, primeiro que essa pressão de ter um corpo perfeito, ela era tão forte sobre mim que eu achava que ter uma doença era bacana, porque essa doença ia me deixar com o corpo perfeito. E era tão forte a ideia de que eu era incapaz, né, ter todas aquelas dietas que eu não seguia, que eu extrapolava os pontos, que eu tinha vontade de comer, tudo aquilo fazia com que eu me sentisse tão incapaz que eu não era capaz de ficar sem comer. Ou seja, é uma visão errada atrás de outra visão errada, né? Tudo isso fazendo com que eu tivesse um olhar muito pejorativo sobre mim mesma. E isso, naturalmente, fez com que eu tivesse uma adolescência diferente em relação à minha autoconfiança, com que eu achasse que eu não era desejável. E aí eu escolhi não, né, mas eu acabei tomando decisões em relação a mim mesma por conta disso, por achar que eu não era desejável, por achar que não era bacana, porque a gente relaciona ter o corpo ideal, né, com ser desejável. Enfim, tô contando tudo isso, né, porque acho que quando a gente fala sobre esses assuntos, é inevitável a gente pensar no quanto isso é presente no nosso cotidiano, e aí eu só tenho autoridade para falar sobre mim mesma, né, porque de alguma maneira é uma exposição, e principalmente porque eu acho que a gente precisa ter referências, a gente precisa saber da história das outras pessoas pra gente entender que a gente não tá sozinho, que a gente não passou por isso sozinha, que a gente não viveu essa experiência só, né? Que enquanto eu tava lá em silêncio, achando que eu não era capaz de parar de comer, tinha outras meninas que estavam parando de comer, achando que elas não eram capazes de ter um corpo ideal, que elas não eram capazes de serem desejáveis, enfim, assim como eu, só em maneiras diferentes, né? Então, por isso que eu acho que a grande estratégia pra gente quebrar esses padrões que nos oprimem tanto é a gente fortalecer o nosso senso de comunidade, né? E por isso que eu reforço
tanto essa ideia de que a gente precisa trabalhar em comunidade. Por isso que eu reforço tanto a ideia de que a minha produção de conteúdo, ela continua sendo aberta, ela continua sendo para vocês, ela continua aqui sendo de forma independente, para que vocês entendam que o que me rege aqui é a minha experiência e a minha expectativa de que outras pessoas não passem por isso, né? A entender que quem tá nessa geração, na mesma geração que eu, muito provavelmente já passou por isso várias vezes, né? Já viveu isso, talvez ainda viva, mas é ter a esperança, ter a expectativa de que as novas gerações não precisem passar, né? De que a relação da minha mãe e da minha avó com o corpo delas foi uma relação muito pejorativa também, né? E aí, me usando de exemplo, mas falando num todo, olhando para a sociedade, mas a minha relação com as minhas filhas, a relação das minhas filhas com o corpo delas, pode ser diferente se eu optar por ter filhas, né? Ou das minhas sobrinhas, ou enfim, da nova geração pode ser diferente porque nós seremos pessoas com outros exemplos para dar, né? A gente vai ter outras ideias e a gente vai estar cada vez menos sob esse controle.